Você tem o hábito de reclamar? Quais são as suas queixas? O que não está de acordo segundo o seu entendimento? Mesmo que a gente diga que a gente não reclama, isso não é verdade. Todo ser humano reclama demais. Só um exemplo. Quando está calor, nós queríamos que estivesse inverno, frio. Quando está chovendo, nós queríamos um ambiente seco. Quando está seco, gostaríamos de ver a chuva. Quando está frio, queríamos um ambiente mais quente. Ou seja, nada está bom. Se Deus manda uma coisa, gostaríamos outra. Parece que Deus nunca consegue saciar nossa vontade. E, na verdade, desde o Éden, o ser humano é assim. Quando ele quis ser igual a Deus e não conseguiu ser igual a Deus, desde lá o ser humano é insaciável. E esse jeito insaciável do ser humano é que é o resultado de toda a sua infelicidade. Porque quando estamos satisfeitos, somos agradecidos. E a vida das pessoas que são agradecidas é sempre mais leve do que a vida daqueles que reclamam. A vida dos agradecidos é sempre motivo de louvar, é sempre motivo de estar alegre. Dos que reclamam é porque nada está bom. Mas o problema não está em Deus. E às vezes não está nas pessoas ao nosso redor. O problema está em nós mesmos. É que nós não conseguimos admitir a nossa dependência de Deus. Nós gostaríamos de ter o controle da situação, mas não temos. É Deus o Todo-Poderoso quem governa. O salmista, no Salmo 95, diz que Deus governa o alto das montanhas e governa o fundo das cavernas. Enfim, ele governa em todos os lugares. Deus governa em lugar que a gente nem sabe que existe, sobre seres que a gente nem sabe que existe. O mais profundo abismo, os mais altos céus, Deus governa sobre tudo e faz tudo de forma tão maravilhosa, a ponto de sermos sustentados, guardados e assistidos. Enquanto você está me ouvindo, nós estamos respirando. Como chega esse oxigênio até nós? As árvores produzem. Já imaginou? No período da pandemia, quando faltou oxigênio nos hospitais, quantas pessoas morreram? Quando falta oxigênio no pulmão, o nosso cérebro enlouquece, não consegue funcionar. Nós precisamos, e é Deus assistindo a gente. E nós ainda achamos que temos motivos para reclamar. Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito rumo à terra prometida. Estavam no deserto a caminho. A sua primeira rebeldia foi adorar e servir o bezerro de ouro em lugar de Deus, quebrando o primeiro mandamento dado por Deus. E dali para frente foram uma sucessão de rebeldias e teimosias contra Deus. E sempre de novo o povo estava duvidando de que Deus estava com eles. Quando chegaram a um lugar chamado Refidim, ali não havia água. Então ali o povo se acampou. O povo não acampava onde queria. O povo seguia uma coluna de fogo ou uma nuvem que os guiava. E à medida que essa nuvem andava, o povo deveria levantar acampamento e andar. Quando essa nuvem parava, deveriam parar. Essa nuvem, de dia era sombra, de noite era como uma tocha de fogo que clareava todo o arraial dos filhos de Israel. Então eles permanecem em Refidim. Como faltava água, foram para cima de Moisés e questionaram Moisés, dizendo: escuta,
Você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, as nossas cabras, as nossas ovelhas? Moisés então vai conversar com Deus e diz: ó Deus, esse povo falta pouco me apedrejar. Então Deus ordena que Moisés vá diante do povo para tocar numa rocha e dela sair água. Mas antes disso o povo disse: Deus está conosco ou não? Queria fazer essa pergunta para você. Deus está com você ou não? Existe alguma coisa na sua vida que prova que Deus está com você? Às vezes a gente está com uma mente tão cega que a gente não consegue enxergar a presença de Deus na nossa vida. Deus está com a gente e Deus está com todas as pessoas. Jesus diz no Novo Testamento que Deus faz vir o sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. Mesmo as pessoas que não reconhecem Deus são assistidas todos os dias por Deus. Porque sem Deus não damos nenhum passo, não respiramos uma única vez. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos ir adiante. E de novo a pergunta: Deus está conosco ou não? Deus estava com o povo de Israel ou não? Deus já havia tirado de forma majestosa o povo de Israel do Egito, passado pelo Mar Vermelho, cuidado diante dos inimigos, e o povo ainda duvidava. Nós também duvidamos. Diferente do povo de Israel, nós temos mais promessas de Deus cumpridas para que os nossos olhos possam olhar, enxergar e reconhecer que Deus tem estado do nosso lado, nos oferecendo tudo o que precisamos. Aliás, oferecendo todo o necessário, tanto para a vida aqui, como para a vida na eternidade. Contudo, não queremos confiar em Deus. Preferimos murmurar e reclamar. E enquanto murmuramos e reclamamos, não achamos motivos para agradecer. Isso faz a vida ficar triste, pesada e desagradável. Aqueles que conseguem reconhecer as bênçãos de Deus e agradecem a Deus por elas, têm uma vida bem mais leve. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, ele diz lá em Romanos 8:32, se ele nos deu seu Filho, não nos dará com ele todas as coisas? Em outras palavras, se Deus nos deu salvação, será que ele vai deixar faltar as coisas simples? Se ele deu o principal, será que ele vai deixar faltar as coisas simples? Na verdade, precisamos fazer uma análise e, à luz da palavra de Deus, ver, reconhecer e ver que as nossas murmurações não têm fundamento. As nossas murmurações se baseiam, sim, num coração egoísta, vaidoso, soberbo e mau. Contudo, Deus chama para nós olharmos para Ele. Deus tem estado conosco. Na noite que acabou de terminar, Deus manteve a sua fidelidade, cuidando de mim e de você. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, diz: estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Podemos confiar em Deus? Em Deus, sim. No ser humano? Muito raramente. Muito raramente. Ou seja, não é Deus que não está conosco. Às vezes não somos nós quem estamos com Deus. Olhe para Deus. Olhe para todas as dádivas. Olhe para todas as bênçãos que Deus já lhe concedeu. E em vez de murmurar, agradeça. Pastor, mas como agradecer por um momento difícil?
Os momentos difíceis na vida são exatamente para a gente reconhecer que somos completamente dependentes de Deus e que por nós mesmos não conseguimos ir a lugar nenhum. Achegue-se a Deus e creia, o Senhor está conosco. O Senhor quer nos conduzir. E Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. A prova disso foi demonstrada na cruz, quando Jesus deu o seu santo e precioso sangue para pagar pelos meus pecados, para pagar pelos seus pecados. Que Deus seja louvado, que o nome dele seja bendito, e que nós, a exemplo de toda a criação, possamos louvar a Deus pelas bênçãos que ele nos permite viver. Amém. Se você gostou, se você assistiu até aqui, compartilhe. Certamente você conhece pessoas que gostariam de ouvir isso. E com a sua ajuda, essa mensagem pode chegar mais longe. Através do seu apoio, podemos chegar a pessoas que talvez eu diretamente não conseguiria. Deus abençoe o trabalho de evangelização. Amém. Tenha um bom dia.